Com certeza, um dos exercícios mais utilizados nas academias é o stiff. E para que a gente consiga abordar todos os aspectos técnicos relacionados a esse movimento, para que a gente tenha segurança e eficiência ao utilizar ele com os nossos alunos, a gente preparou para vocês, pessoal, diversas aulas, diversos conteúdos que vão ajudar a compreender melhor alguns detalhes simples sobre esse movimento. E no conteúdo de hoje, na aula de hoje, a gente vai trazer para vocês questões mais teóricas, mas super importantes relacionados a ângulos articulares e relacionados ao mecanismo de pressão interabdominal, controle respiratório ao executar essa demanda e outras tarefas dentro do treinamento de força. Iniciando aqui o nosso conteúdo sobre o stiff, o que eu quero trazer para vocês? Duas informações um pouco mais teóricas para depois nós entrarmos na parte prática. Dentro do stiff, o que a gente vai estar observando aqui em relação aos mecanismos e aos ângulos articulares? Que nessa característica aqui de movimento, a gente vai observar uma menor utilização do tornozelo, ou seja, menor dorsiflexão, uma menor flexão nos joelhos e o quadril ele vai ter uma flexão, mas se direcionando para trás. Automaticamente, a partir disso, o tronco ele tem uma característica mais paralelo ao solo. Algumas pessoas vão ter o tronco nesse ângulo, outras nesse ângulo, outras nesse ângulo. Claro que aí são pequenas diferenças em relação, muitas vezes, à anatomia do indivíduo que está executando o padrão e a tarefa do stiff, certo? E essas angulações, elas são diferentes, por exemplo, quando a gente observa um agachamento. Então aqui a gente está observando o stiff, uma dominância de quadril, o mesmo vai estar relacionado, por exemplo, ao levantamento terra, o mesmo vai estar relacionado a um swing com o kettlebell. Então a gente vai estar observando esse mecanismo articular dentro da tarefa de stiff. E outro aspecto que é muito importante e bem interessante de estar trazendo para vocês relacionados ao stiff, é essa tarefa relacionada a mover cargas do solo, a utilizar o quadril como motor primário do movimento, é o comportamento da pressão interabdominal, do fluxo respiratório, quando a gente executa uma tarefa de força. Então aqui, dentro desse gráfico, o que eu quero que vocês observem e levem dele de maneira simples? O que está em verde é o fluxo respiratório. Abaixo de 0, expiração, acima de 0, inspiração. Em azul são os valores da pressão interabdominal, em preto, pontilhado, os valores relacionados à força que está sendo executada nessa tarefa de pegar um peso do chão. Isso foi extraído de um livro de biomecânica. Observem que acontece uma inspiração, uma expiração, uma nova inspiração e um bloqueio respiratório, ao passo que aumenta os valores de pressão interabdominal, aumenta os valores de força, depois que cai a pressão interabdominal, cai a força, onde se termina a tarefa que está sendo executada, percebam que acontece uma continuidade do fluxo respiratório, uma expiração e depois vai começar a haver uma inspiração. Ou seja, pessoal, esse mecanismo aqui, respiratório, pressão interabdominal, demanda de força, é um mecanismo biomecânico natural ao nosso sistema musculoesquelético. Sabendo disso, quando a gente vai ensinar os nossos alunos a fazer um stiff, um levantamento terra, um swing com kettlebell ou qualquer outra que seja a demanda de força, é importante ter isso em mente e começar a ensinar os nossos alunos a ter um melhor controle respiratório, a aprender a gerar, administrar e aumentar a pressão intraabdominal e a partir daí ter uma melhor eficiência, uma melhor técnica, uma maior segurança dentro do processo de treinamento. Dentro do que a gente vai observando ao longo desse conteúdo do stiff, a gente vai estar trazendo para vocês vários aspectos relacionados a isso, que são extremamente importantes, simples,
mas que fazem toda a diferença na aplicabilidade desse exercício aqui, que é amplamente usado nas academias. Pessoal, espero que vocês tenham curtido e aproveitado o conteúdo que a gente preparou para vocês. Eu quero deixar algumas mensagens importantes. A primeira, que esse vídeo que vocês acompanharam, ele faz parte de uma sequência de vídeos que a gente preparou sobre o tema Stiff. Então, aqui nessa tela ou em algum lugar dessa página, vocês encontram a sequência desses vídeos. Então, daqui a pouco não fez muito sentido, procura o vídeo anterior, procura o vídeo posterior, procura seguir a sequência, porque aí acredito que as coisas vão fazer mais sentido. Além disso, esse conteúdo do stiff, do dominante de quadril, é uma pequena parte de um vasto conteúdo que a gente tem dentro da BPRO hoje, seja nos nossos cursos presenciais ou nos digitais. Se essa informação foi relevante, faça com que ela chegue em mais pessoas. Deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, deixa a sua dúvida, deixa uma sugestão de tema para a gente estar preparando outros vídeos. Então, nos ajude a compartilhar e disseminar esse conhecimento. E outra coisa também muito importante que eu estava me esquecendo, se tu quer mais informações sobre os nossos cursos, tanto presenciais como digitais, acesse o nosso site, acompanhe o nosso trabalho no Instagram, no YouTube. E pessoal, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.